Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal, a Escola de Profecia. É um prazer enorme estar com os irmãos mais uma vez nesta hora da noite para darmos prosseguimento nos nossos vídeos, estudando sim o livro Eventos Finais. Vamos entrar no capítulo 19, no capítulo 18 na verdade. Um tópico muito importante para o povo de Deus nestes últimos dias. Mas também vamos compartilhar com os irmãos alguns dados recentes interessantes que formam assim as atualizações proféticas. Vamos começar. Irmãos, em primeiro lugar eu quero abrir o meu coração para vocês e dizer: as coisas não estão cheirando bem. Não. O nosso mundo não está bem. Eu vos digo, irmãos, que dentro em breve, esta agitação, esta preocupação global pelo clima vai desencadear um ciclo de eventos intermináveis até a segunda vinda de Jesus. Esta é a minha opinião. Agora, dados recentes científicos nos dizem e estão alarmando o mundo com isto. Vejam aqui, amigos. Os principais cientistas climáticos do mundo esperam que o aquecimento global ultrapasse a meta de 1,5 graus. Vejam aí, exclusivo. O planeta caminha para pelo menos 2,5 graus Celsius de aquecimento, com resultados desastrosos para a humanidade, descobriu uma pesquisa de centenas de cientistas. Irmãos, perguntaram a mais de 380 cientistas do mundo sobre suas perspectivas quanto ao futuro deste planeta. E eles foram unânimes em dizer que estão apavorados. Estão apavorados. Agora, estejam eles brincando, falando a verdade ou não, fato é que estão deixando o mundo alarmado. E isto vai desencadear protestos, greves, para que se solucione este grave problema, irmãos. Vejam que é dito: muitos dos cientistas preveem um futuro semidespótico, com fomes, conflitos e migrações em massa, impulsionados por ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades, escutem bem, irmãos, inundações e tempestades com uma intensidade e frequência muito superiores às que já ocorreram. Sublinhe esta parte: eventos catastróficos com muito mais intensidade e frequência. Irmãos, sejamos sinceros e honestos. Isto é profético. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. O Espírito de Profecia também nos diz, e eu vou ler daqui a pouco, irmãos. Situação chata que está acontecendo na América do Sul, no Brasil. Eu tenho visto algumas imagens e eu não vou colocar aqui imagens de desastres. É uma situação lamentável e eu tenho orado pelos nossos irmãos lá no sul do Brasil. Queridos, é dito aqui na Euronews, as inundações no sul do Brasil fazem o quê? Triste. E eles perguntam, a culpa é das mudanças climáticas? É culpa de quem? Vamos ver a resposta. Eles dizem, os cientistas dizem que condições meteorológicas extremas estão acontecendo com mais frequência devido às mudanças climáticas causadas pelo homem. Está aqui mais uma vez a dizer, com mais frequência, meus irmãos. E eles dizem, essas tragédias continuarão a acontecer, cada vez piores e mais frequentes. Quem diz? Essa coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Irmãos, lemos então no Espírito de Profecia. Parece que Ellen White realmente foi inspirada por Deus. Eu creio, mas tem pessoas que não acreditam e estão livres de não acreditar. Lemos aqui, irmãos, nos acidentes e calamidades no mar inteira, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis sarevadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a madurar. E seguem-se o que, irmãos? Fome, angústia. O que mais que Satanás faz? O que mais que Satanás faz? Ele comunica ao ar
infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Agora escutem muito bem, porque parece que de fato Ellen White foi inspirada por Deus. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Eu creio que ela foi inspirada por Deus. Não é o que estão dizendo as notícias agora? Que estes eventos climáticos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes e com maior intensidade. E o que é que vão clamar depois? Não só na América do Sul, vemos que mesmo na África, bem aqui no norte de Moçambique, Quênia, irmãos, vejam, número de quê? Por inundações aumenta nesse país à medida que as evacuações continuam. Triste, irmãos, triste. Vejam aqui também, é dito, isto vem da Africa News, crise climática global, do Brasil à Ásia, irmãos. Condições climáticas extremas atingem o globo. E neste contexto todo de apreensão mundial, o Papa Francisco falou algumas coisas super interessantes. No dia 3 de maio, o Vatican News publicou uma entrevista feita ao Papa de Roma. E na entrevista sobre a Laudato Si, o Papa disse que, para que as pessoas mudem seus estilos de vida e sigam as políticas ambientais, a sociedade precisa exercer pressão. Irmãos, ele falou, a sociedade tem de exercer pressão para que isto se resolva. Vejam aqui, irmãos, 3 de maio de 2024. Vejam que é dito, isto vem do The Vatican News. O tema naturalmente refere-se a Laudato Si, a encíclica social sobre os cuidados da nossa casa comum. Está aí a pergunta feita ao Papa. Quanto é que os governos fizeram depois do seu grito de alarme lançado em 2015 em defesa da terra e do meio ambiente? Esta foi a pergunta. E o Papa respondeu: não fizeram o suficiente, responde o Papa, explicando que este é precisamente o significado da exortação apostólica Laudate Deum, 8 anos depois de Laudato Si. E ele diz também, a crise requer o envolvimento de todos. Toda a sociedade deve exercer uma pressão saudável. Queridos irmãos, toda a sociedade deve exercer uma pressão saudável, pois cabe a cada família pensar que o futuro dos seus próprios filhos e filhas está em jogo. Queridos, diante deste apelo fascinante do Papa de Roma, uma das figuras morais e políticas mais influentes do mundo, o que é que podemos esperar então, se não de fato uma pressão saudável, como ele diz aqui? Queridos, a propósito, isto vai de encontro com os ideais do dos movimentos climáticos juvenis pelo mundo. E, como eu vos disse, o movimento Sábado da Terra está até convidando o Papa Francisco a usar sua influência na reunião, no próximo mês, na reunião do G7, a fim de convencer os líderes a aderir então a essa ideia de um sábado semanal para a Terra. Irmãos, isto é fantástico. Será que isto vai acontecer? Eu não posso dizer nada, só Deus é quem sabe. Mas o Papa Francisco realmente está interessado nisto. Até porque ele escreveu na sua encíclica Laudato Si: o domingo, à semelhança do sábado judaico, é-nos dado como um dia que cura nossas relações conosco, com o próximo e com o mundo, com o planeta, irmãos. Vejam aqui. Italy is pushing for an ambitious coal phase-out by 2025, demonstrating its commitment to sustainable energy and environmental stewardship. A Itália está a pressionar por uma ambiciosa eliminação progressiva do carvão até 2025, demonstrando seu comprometimento com a sustentabilidade, gestão energética e ambiental. The Italian presidency will prioritize the defense of the rules-based international system and engagement with developing nations and emerging economies. A presidência italiana dará prioridade à defesa do sistema internacional baseado em regras e ao envolvimento com as nações em desenvolvimento e as economias emergentes. The summit's agenda will cover critical topics like stability in the Indo-Pacific region, cybersecurity, and the responsible development of artificial intelligence. E a agenda da cimeira abordará temas críticos,
como a estabilidade na região Indo-Pacífica, segurança cibernética e o desenvolvimento responsável da inteligência artificial. One of the most significant proposals should be the introduction of a weekly Earth Sabbath to combat climate change and promote environmental stewardship. As propostas mais significativas deverão ser a introdução de um sábado semanal da Terra para combater as alterações climáticas e promover a gestão ambiental. The weekly Earth Sabbath aims to establish a global day of rest and reflection on environmental sustainability, raising awareness and inspiring collective action. O sábado semanal da Terra visa estabelecer um dia de descanso global e reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, aumentando a sensibilização e inspirando a ação coletiva. By championing the weekly Earth Sabbath, Italy would position itself as a leader in international diplomacy and environmental sustainability on the global stage. Defendendo o sábado semanal da Terra, a Itália posicionar-se-á como líder na diplomacia internacional e na sustentabilidade ambiental no cenário global. The 2024 G7 Summit and the weekly Earth Sabbath proposal could present a unique opportunity to address pressing global challenges and foster international cooperation. A Cimeira G7 2024 e a proposta do Sábado da Terra poderiam apresentar uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais prementes e promover a cooperação internacional. Meus irmãos, sabe-se lá o que vai acontecer. Sabe-se lá. Só Deus é quem sabe. A minha função aqui é apresentar a progressão dos acontecimentos. Vamos então, irmãos, ao capítulo 18 do livro Eventos Finais. As 7 últimas pragas e os justos. Falamos no tema passado sobre as 7 últimas pragas e os ímpios. Vimos que eles de fato sofrerão, até que serão arregimentados na batalha final entre o bem e o mal, a batalha final entre a verdade e o erro, o Armagedon. Agora, o que estará acontecendo neste período, depois das 7 pragas, entre o povo de Deus, entre os justos, entre aqueles que receberão o selo de Deus? Irmãos, o sofrimento que o povo de Deus vai passar depois das 7 pragas, ou no período das 7 pragas, não será exatamente pelas pragas. O povo de Deus não será atingido pelas pragas. Será um sofrimento, acima de tudo, espiritual. Lemos aqui, irmãos, que interessante este tema. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o quê? O cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Então, o sofrimento que o povo de Deus vai passar no período das 7 pragas é este. Uma fé provada. Uma fé que vai ter que passar pelo fogo, assim como os 3 jovens na fornalha de fogo. Assim como Daniel na cova dos leões. Assim como o povo judeu na corte da Pérsia. Este vai ser o sofrimento, irmãos. Vejam aqui. Muitos serão levados a descansar antes daquele período de angústia de Jacó. Ou seja, antes do derramamento das 7 pragas, antes do fechamento da porta da graça, Deus permite que alguns salvos moram. Porque Deus sabe que eles não suportarão o tempo de angústia de Jacó. Isto é misericórdia da parte de Deus. Lemos aqui, irmãos. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Tem vezes que nós oramos por um doente e achamos que quando morre Deus não atendeu às nossas orações. Mas Deus conhece muito bem a pessoa por quem nós oramos e Deus tem planos melhores, irmãos. Uma pessoa quando morre em Cristo está descansando, irmãos. Está descansando. A sua coroa está guardada até aquele dia. Continua. Ele sabe, ele quem? Deus. Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Deus sabe se eu, Onésimo, suportarei. Se ele achar que eu não irei suportar, irmãos, eu irei descansar. Ou serei mártir por amor a Cristo. Não sei. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Deus conhece também o seu coração. Continue, irmãos. Deus conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Agora, irmãos, quer repousemos um pouco na sepultura, quer permaneçamos vivos até o fim,
De qualquer forma, estaremos com Jesus no céu. Portanto, isto não precisa nos preocupar, irmãos. Não precisa nos deixar preocupados. Apocalipse capítulo 14, e eu gosto desse verso porque ele aparece exatamente no contexto do fim, no contexto do selamento, no contexto da proclamação final das 3 mensagens angélicas. Veja, irmãos, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morem no Senhor de agora em diante. Não há nada que temer. Por quê? Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Amém? Existe alguma coisa a temer? Não. Felizes são os que descansam no Senhor. Alguns de nós serão levados a descansar. Mas não importa. O que importa é que estaremos com Jesus por toda a eternidade. Irmãos, algumas crianças, bebês, também serão levadas a descansar ou serão retiradas de nós e nós não saberemos aonde estão. Lemos aqui, irmãos. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos. Amém? Não há nada que temer. Havemos de ver de novo os nossos filhos, os nossos netos. Mas no tempo de angústia, infelizmente não poderão estar conosco. Continua. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Deus cuidou de Moisés durante aquele período de perseguição, quando o faraó lançou o decreto que todos os meninos hebreus deviam ser mortos. Deus cuidou de Moisés naquele cestinho no rio Nilo. Deus cuidará dos nossos filhinhos. Deus cuidará dos nossos netinhos. Esqueceram, irmãos, a promessa que Jesus fez? Esqueceram-se das palavras que Jesus falou? Eu amo Jesus, porque Ele promete e cumpre. Mateus capítulo 18, verso número 10, a palavra de Deus nos diz. Mateus capítulo 18, verso número 10. Escutem muito bem, irmãos, o que Jesus diz em relação aos pequeninos, ao cuidado que Deus tem com os pequeninos. Verso 10. Cuidado para não desprezarem um destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celestial. Os anjos dos pequeninos, os anjos da guarda, se encarregarão de cuidar dos pequeninos. Eu não sei se eles morrerão, mas estarão desaparecidos. Nós não saberemos. Nós não saberemos onde eles estão, mas nos encontraremos com eles na eternidade, irmãos. O que é que Satanás tentará fazer ao povo remanescente de Deus no contexto das 7 últimas pragas? Na sua fúria, o que é que Satanás tentará fazer ao povo de Deus? Lemos, irmãos. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. A ira do dragão e de suas hostes. Surge então o decreto de morte no contexto das pragas, quando os ímpios ficam enfurecidos, lançam-se contra os filhos de Deus que guardam os mandamentos e têm um testemunho de Jesus. O decreto de morte vai produzir ainda mais angústia entre os fiéis, assim como produziu angústia em Elias. Lembra no final do tema passado, eu disse que a experiência do povo de Deus nos últimos dias é semelhante à experiência de Elias. Elias levou os profetas de Baal ao Monte Carmelo. Assim haverá um Armagedon entre o povo de Deus e os portadores da marca da besta. Depois Elias teve que enfrentar um decreto de morte. Quando Jezabel viu que os profetas de Baal haviam sido mortos, lançou um decreto de morte. Isto causou uma angústia no profeta Elias. Veja, irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, começando do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dos profetas de Baal. Verso número 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois dormiu.
Elias entrou num estado de agonia, num estado de angústia, num estado de medo, irmãos, do decreto de morte. Assim o povo de Deus irá passar. Mas vejam agora, Elias não foi abandonado a sofrer. Elias não foi abandonado, não foi deixado sozinho para lutar contra os soldados de Jezabel. Vejam, irmãos, no verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Veio mais uma vez o anjo e disse: Elias, levanta-te e coma, pois o caminho é longo. Ele comeu e fortaleceu-se. Pão e água, irmãos. Deus nunca abandonará o seu povo. Lemos aqui, irmãos, saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. E continua, irmãos, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Lembra lá no livro de Esther? Quando, por influência de homens conduzidos pelo demônio, Assuero lançou o decreto de que todo judeu devia ser morto. O decreto de morte. O que fizeram os judeus? Jejum, oração, clamor. E Deus operou milagres. Deus operou milagres. Portanto, Satanás pode fazer tudo, mas nunca vencerá o povo de Deus. Continua, irmãos. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. Lembram que Amã odiava Mardoqueu porque não se ajoelhava diante dele. Há um povo hoje que não se ajoelha diante dos decretos da besta, que não santifica o dia espúrio, mas que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E esse povo é visto como um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. E vai surgir um decreto semelhante. Irmãos, Daniel capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus nos diz, abre aí, Daniel capítulo 12, verso número 1. O que acontece nesse momento? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, escutem muito bem, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Este é o tempo de angústia de Jacó, que o povo de Deus vai experimentar uma angústia profunda, qual nunca houve. Mas vejam, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Amém? É bom ser fiel, irmãos. É bom seguir a Cristo. É bom seguir a palavra de Deus. Não há nada a temer. Vejam aqui que lindo. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, aregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Amém? Deus é a nossa defesa. Deus é o nosso socorro na tribulação, na angústia, na perseguição. Cristo é a nossa rocha. Ele nos cobre. Ele nos guarda em suas asas. Ele nos ampara. Irmãos, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns momentos, vão se antecipar ao decreto e vão procurar matar os santos antes mesmo que surja o decreto. Mas escutem muito bem. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Amém? Irmãos, existem guardas poderosos ao lado de toda a alma fiel, assim como houve guardas poderosos ao lado de Eliseu, o sucessor de Elias. Quando Eliseu foi cercado por um grande exército, o seu servo olhou da janela e disse: meu Deus, estamos cercados, estamos tramados. O profeta Eliseu estava descansado, numa boa. Apenas disse: Senhor, abra a vista deste meu servo. Lemos aqui, irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Capítulo 6, começando do verso 15.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos? O que faremos?" Assim também, o povo de Deus nos últimos dias será cercado pelas hostes do mal. A pergunta é: o que o povo de Deus vai fazer? Verso número 16, o profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Queridos irmãos, no conflito entre o bem e o mal, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Com quantos anjos Deus ficou? 2/3. Deus tem a maioria. E a propósito, Deus nem precisa dos anjos para vencer. Deus não precisa dos anjos para vencer. Por mais que todos os anjos passassem para o lado de Satanás, Deus ainda seria vitorioso. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o homem ainda não acreditava nas palavras de Eliseu. E veja, irmãos, no verso 17, Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. O povo de Deus não estará sozinho. O povo de Deus terá uma multidão de anjos ao seu redor, guardando-os contra as hostes das trevas. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Qual é a prova? É de ver a multidão vindo para o matar e você permanecer calmo, confiante. Esta é a prova. Esta é a angústia, meus irmãos. Estamos preparados para esse tempo de angústia? Como é que nós podemos nos preparar para o tempo de angústia? Uma das coisas importantes, irmãos, é hoje buscarmos confessar nossos pecados e viver uma vida justa diante de Deus, sem pecados conhecidos. Jacó, naquela noite de agonia com o anjo, achando que fosse Esaú, seu irmão, lutava. Uma das coisas que torturava Jacó, era aquele sentimento de ser um pecador, de ser um enganador. E ele queria estar liberto disso. Ele segurou na mão do anjo e disse: "Eu não te deixarei ir antes que me abençoes." Queridos irmãos, hoje nós temos que segurar no manto de Jesus e dizer: "Jesus, eu não te largo antes de você me perdoar. Não te largo antes que transformes o meu viver. Não o largo antes que sua graça me cubra totalmente." Irmãos, vejam aqui. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O povo de Deus não terá pecados conhecidos no tempo de angústia, porque isto poderia os vencer. Será a confiança de que, por mais pecador que seja, tem os seus pecados perdoados e purificados que os dará força para enfrentar o tempo de angústia. Veja, irmãos, mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. Amém? É por isso que diz Daniel 12, verso 1, "Naquele tempo será salvo o teu povo, todo que tiver o seu nome inscrito no livro da vida. E só terá seu nome inscrito no livro da vida quem viver uma vida justa diante de Deus, sem pecados conhecidos." Queridos irmãos, o povo de Deus, depois do fechamento da porta da graça, não mais perderá a vida, permanecerá vivo até a volta de Jesus. E Deus proverá alimento e água. Deus proverá pão e água. É tudo que Deus prometeu. Vejam aqui, irmãos. Vi que havia um tempo de angústia diante de nós, em que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de quê? De pão e água. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais e Deus proverá alimento para eles. Qual é o alimento? Pão e água. Só. Vejam aqui. Pão e água
é tudo que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. Contudo, será a maravilhosa certeza de que a qualquer momento Jesus vai aparecer, a qualquer momento Jesus vai rasgar esse céu para nos levar, que dará força aos fiéis de enfrentar até a fome e o cansaço. Irmãos, eu quando faço alguma coisa, ou quando estou realizando alguma tarefa aqui, que eu acho importante, que vai me trazer um resultado bom, eu nem almoço. Eu posso ficar o dia todo sem comer, porque eu estou ansioso para terminar esta coisa, para que tudo fique bem. Não será a fome que vai matar o povo de Deus nos últimos dias. Não, porque o povo de Deus estará ansioso. O povo de Deus estará em constante oração. O povo de Deus estará olhando para o alto, olhando para Jesus. Meus irmãos, este é o tempo de preparo para nós permanecermos firmes nesse tempo. Eu convido agora a esta oração. Obrigado, Senhor, porque no tempo de angústia não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. Anjos estarão conosco. Hoje queremos ter a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Venha, Senhor, nos abençoar. Venha moldar o nosso coração e o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, a hora já vai. Eu gerei no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.